Paz do Senhor para todos os irmãos, Bispo Paulo Cardoso aqui, falando com você nessa oportunidade que Deus nos dá. Eu estou falando aqui diretamente de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Sou bispo das Igrejas Cristãs Missionária Viva e tenho o privilégio de estar falando com você e abordando temas do próprio ensino de Jesus. Não é meu ensino, mas o ensino de Jesus. Apenas reproduzo e a gente conversa um pouco sobre esse contexto. Fico pensando Jesus ter tão pouco tempo para introduzir tantas coisas nesse seminário prático que ele fez com os seus discípulos. Hoje eu quero abordar sobre o tema de falsos profetas, no tema Vença as Influências. Jesus comenta sobre falsos profetas e eu quero traçar alguns textos da Bíblia que falam sobre isso, também presente no nosso tempo. Então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, e você já pega a tua Bíblia aí, Mateus 7, e nós vamos ler o versículo de 15 a 20, apenas 5 versículos. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar todos aqueles que estão aí participando, e que hoje seja esclarecedor esse nosso bate-papo, e que o teu Espírito faça parte dessa nossa mesa, onde nós estamos conversando nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então vamos conversar, vamos ler o texto. Diz assim as Escrituras, Jesus instruindo os seus discípulos, lembrando que nós estamos aqui no Sermão do Monte, onde Jesus está ensinando os discípulos e também o povo. Ele diz assim: acautelai-vos, ou tome cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Interessante quando Jesus aborda essa questão de falsos profetas. E todas essas pessoas, de uma certa forma, elas exercem influência. Você que é um pregador, que tem aí, independente do número de pessoas que te ouve ou que participam das reuniões, seja você um administrador, seja você um palestrante, um coach ou qualquer coisa que dentro dessa área que lida com pessoas, você está formando mente, você está influenciando pessoas. Às vezes as pessoas que estão ali, elas não têm determinadas informações que você vai passar e elas vão ter aquilo como verdade, defender aquilo, não porque o fulano disse, porque o pastor fulano disse, porque o apóstolo disse. Então, nós, de certa maneira, estamos influenciando pessoas pelas palavras que pregamos e também não só a profecia pregada, mas também a profecia onde a pessoa fala no nome do Senhor. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo hoje num mundo onde tudo é influência. Tudo que você está vendo, de uma certa maneira, está influenciando. Você conversa com alguém e você está com dúvida em algo e aquela pessoa vai e ela te influencia a crer numa das duas dúvidas que você tinha. Ela te influencia na sua decisão. Então, hoje nós vivemos isso. Quando você se depara diante de um programa de TV, as propagandas são formas de influenciar. Houve um estudo antigo que se fizeram num cinema e colocaram assim do poder da influência visual, né? E colocaram assim todas em 10 minutos alguém aparecia dizendo assim: beba tal refrigerante, para não dizer marca, tal refrigerante.
Isso durante os momentos que o filme estava sendo transmitido. Quando saíram do cinema, todos foram beber aquele refrigerante que estava aparecendo. Então há uma influência, né? Uma influência hoje, e tem influências que são boas, mas tem influências que são ruins. Então, de uma certa forma, todos nós estamos, de alguma maneira, ou influenciando ou sendo influenciado. Interessante, essa garrafinha veio lá da Dinamarca, onde nós tivemos, né? Nós compramos essa garrafinha e a gente guarda ela com muito carinho, com recordação. Então, preste atenção no que eu estou dizendo. Ou você influencia, ou você é influenciado. Todos nós que estamos, às vezes, conversando com alguém, estamos influenciando alguém a fazer algo que, às vezes, ele não era hábito de fazer, mas influenciando. E se tem uma coisa que trazia uma influência direta na direção do povo, eram os profetas. Por quê? Porque eles eram tidos como porta-vozes de Deus, eles eram tidos como representantes de Deus. O Senhor me disse isso. E o que acontece? Jesus disse assim, olha, vocês têm que ter cautela, vocês têm que ter muito cuidado com pessoas que se dizem profetas, ou que são profetas, pessoas que profetizam. Vocês têm que tomar muito cuidado. Porque isso na época de Jesus, mas aí sempre que mas bispo, existia isso antes? Havia essa questão de problema com profetas? Porque, querido, todas as religiões antigas, elas tinham os seus profetas dos seus deuses. Lembra de Elias, conta profetas de Baal e profetas de Aserá, que ele venceu lá no Monte Carmelo, onde eu estive em Jerusalém, em Israel também. O que acontece? Todos os deuses, eles tinham seus profetas, que eles traziam prognósticos, traziam adivinhações e orientações para os reis que adoravam aquele determinado Deus. Então, dentro do povo de Israel também surgiram profetas, né? Nós temos vários profetas, Isaías, Jeremias, né? Elias, Eliseu, eram vários profetas, Micaías, que eram profetas que profetizavam na época dos reis, na época das pessoas que ali dirigiam o povo de Israel. Então, o profeta sempre foi alguém muito especial, porque eles tinham contato direto, entre aspas, né? Dentro do povo de Israel, tinham contato com um Deus vivo, mas dentro das outras religiões eram contatos, entre aspas, com seus deuses que não eram deuses, eram falsos. Mas olha só, então isso já havia. Aí, dentro de Deuteronômio, eu quero que você abra aí, no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 18, versículo 20 e 22, olha o que diz. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou em nome de outros deuses, terá que ser morto. Deus falando ao povo de Israel. Mas talvez vocês podem me perguntar, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Como é que eu posso saber, Senhor? Está falando no teu nome, eu não sei. O Senhor falou para fazer isso e isso. Como é que eu vou fazer? Aí ele fala assim, se o que o profeta falar não acontecer, e nem se cumprir o que ele disse, não vem do Senhor. Ele usou a presunção. O que é isso? Ele falou baseado em indícios, ele falou baseado na aparência ou no conhecimento que ele tinha, né? Tem muitas pessoas que hoje eles profetizam dentro daquilo que ele conhece da história da pessoa. Não estou dizendo, querido, dentro desse mundo hoje, porque isso é na antiguidade, mas no Novo Testamento, Paulo fala aos irmãos de Tessalônica,
no capítulo 5, 20 a 21, ele fala assim: não desprezeis as profecias, mas põe à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, eu não posso desprezar, eu não posso me tornar uma pessoa fechada acerca de profecias que Deus fala através de pessoas, mas eu tenho que agir com botar à prova. Não posso crer em todos os espíritos. O próprio Paulo também fala em Romanos 16, 17, 18, ele recomenda cuidado, porque eles enganam corações ingênuos. Porque tem pessoas que elas andam atrás de profecia, então qualquer coisa que se falar vai se acreditar. Em 1 João 4:1, o apóstolo ele orienta, ele diz assim: amados, não creiais em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, quando o apóstolo diz isso, afirmando que Jesus, o próprio Jesus disse, ele estava falando que há uma possibilidade, muita possibilidade, de alguém estar falando por espíritos de adivinhação, querido, porque lembra em Atos 16, porque o apóstolo Paulo e o seu companheiro Silas foram presos? Se você for olhar a história, havia ali naquela região, eles foram presos porque eles libertaram uma mulher que ela tinha uma capacidade dada por Satanás de adivinhação. Ela adivinhava, vamos supor, quanto a pessoa tinha de dinheiro, adivinhava quantos anos a pessoa tem, o ano que a pessoa nasceu, adivinhava quem eram os pais. Então, adivinhação não é dom do Espírito Santo. Adivinhação é uma capacidade de Satanás de falar, pessoa adivinhar, né? Então, isso é muito perigoso e às vezes você pode correr o risco de encontrar dentro da igreja pessoas com espírito de adivinhação e não de revelação. Por isso, nós devemos estar muito atentos e, principalmente, eu acho que nesse tempo é fundamental você ter que buscar um dom chamado discernimento de espírito. Esse dom, ele consegue saber se a língua que está sendo falada, ela é de Deus ou não. Porque eu já tive experiência de ver pessoas falando em línguas e eu prestando atenção na língua e no momento das entrelinhas ela disse: louvado seja o inimigo lá. E eu cheguei, fui na igreja toda de joelho, muita gente, eu cheguei perto daquela pessoa e falei bem baixinho no ouvido dela: Satanás, você está querendo enganar quem? E de repente aquela pessoa se manifestou. Então a gente tem que estar atento, né, a muitas coisas. Às vezes a pessoa está falando ali e ela é um vaso, mas às vezes você não sabe como é que aquele vaso está, se está em pecado, e de repente começa a se manifestar ali um dom. Então a gente tem que estar hoje com um dom de discernimento de espírito para a gente não ser enganado. Mas quantas pessoas não têm esse dom e acreditam em tudo que se fala? Então, querido, tem gente que rege a vida, ele toma decisões da vida dele sobre casar, fazer alguma coisa dentro de profecias. E isso é muito perigoso, se você não ter confirmações de Deus, né? Que Deus, ele não só fala através de profecia, mas também Deus fala com você pessoalmente, pela leitura da palavra, por sonho. Deus sempre usa meios de confirmar aquilo que às vezes ele fala pela boca de um profeta. Então, João, ele fala que ele fala assim que nós devemos provar, porque examinar os espíritos para ver se eles procedem de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, o próprio apóstolo João, ele já fala, ele já está falando aqui em coisas do futuro. Aí ele ainda diz assim: olha só o que é dito pelo evangelista Marco, o próprio Jesus falando. Ele fala assim: os falsos realizarão sinais e maravilhas, os falsos profetas, sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Olha a preocupação que não só Jesus, mas os apóstolos também tiveram acerca daqueles que vão vir viriam depois deles, e eles deixaram registrado: olha, gente,
toma muito cuidado, porque vão surgir muitos profetas, muitos falsos profetas. Gente, hoje, como é fácil, desculpa a minha franqueza, como é fácil o povo ser enganado. O povo está acreditando em qualquer coisa. Isso é muito perigoso para o tempo que nós estamos vivendo. Olha só o que o apóstolo Pedro fala lá em 2 Pedro 2, de 1 a 3. Ele fala assim que houve no passado falsos profetas e que haverá também entre nós falsos profetas, trazendo o quê? Heresias destruidoras, trazendo em si mesmo repentina destruição, e terão muitos seguidores, diz assim o apóstolo Pedro. Essas pessoas vão seguir os falsos profetas, né, por pessoas que falam no nome de Deus, mas eles não falam por Deus, e assim, dessa forma vão desencaminhar, né, ou levar para um caminho de vergonha, difamando o que é verdadeiro e original, inventando histórias. A sua destruição não tarda. Então, esses aqui são textos que nós estamos falando, e eu já tive experiências, irmãos, de Deus usar pessoas comigo e ser exata. Mas já tive experiência de profetada. Um dia estava em Camboriú, num congresso de missões, e tínhamos acabado de vir da programação, estávamos indo para onde íamos repousar à noite. Fomos parados, abordados por um profeta, que começou a falar: eis minha serva, falando acerca da minha esposa. E nós paramos para ouvir, e ele disse assim: eis minha serva, lembra de onde que eu te tirei, daquele lugar amaldiçoado, né? Daquelas religiões pagãs. Eu parei ele, eu falei: ô meu amigo, peraí, a minha esposa, quando a mãe dela estava grávida dela, a mãe dela se batizou numa igreja evangélica, tinha aceitado a Jesus, se batizou numa igreja evangélica, e ela estava dentro da mãe dela. A mãe dela batizou grávida dela. E ela nunca foi para o mundo, ela nunca conheceu religiões pagãs. Como que você diz que ela saiu lá daquele centro? E ele chegou e falou assim: ô irmão, entenda uma coisa, aqui não é uma crítica, eu não estou falando algo que alguém me contou, é uma minha experiência que eu tive. E ele disse assim: ô irmão, que hora que é agora? E eu cheguei para ele e falei assim: nesse momento, são 00:20. Aí ele falou assim: meu irmão, me perdoa, depois da meia-noite a minha revelação começa a falhar. Olha o que eu ouvi da boca de uma pessoa que se dizia profeta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado. E até mesmo você que tem esse dom de profecia, que eu acho lindo isso. Gente, eu acho maravilhoso Deus usar profeta. É um dom que a pessoa ela deve agradecer a Deus, mas tem um perigo desse dom. Esse dom chama muita atenção, porque as pessoas hoje, elas, por não ter uma profundidade nesse livro, elas andam à procura de revelação. Uma vez eu entrei numa loja, a irmã disse assim comigo assim: passa o rolo aí que você tem que passar para mim aí. Eu sei que Deus tem algo para passar para mim aí através de você. Eu falei: minha irmã, mas Deus não mandou falar nada para você. As pessoas, elas estão procurando profetas. Um dia chegou aqui na minha casa, só porque a minha esposa tem esse dom também de profecia, chegou aqui na minha casa, a sua esposa está? Eu falei: não. A sua ora também? Eu falei: oro. Fui e abençoei aquela família. Senhor, não sei porque eles vieram aqui, mas que o Senhor venha conceder a eles a vitória que o Senhor quiser. Aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus, abençoei. E ela ficou assim: Deus não te mostrou nada, não? Gente, nós estamos hoje vivendo um momento muito crítico de muitos escândalos e pessoas sendo endeusadas por causa desse dom. Então, nós realmente precisamos nos cuidar. Olha só o que Jeremias,
Jeremias 23, 32 também fala sobre essa questão de falsos profetas. Isso não é novo, no povo de Deus já teve isso também. E Miqueias, capítulo 3, versículo de 5 a 7, ele fala assim, olha só o que esse texto diz. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem desviar o meu povo. Aí depois vem a sentença. Ele fala assim de videntes envergonhados e adivinhos, né, que serão aí envergonhados também. Em Crônicas 18, nós temos uma experiência muito interessante. Você pode abrir aí? Quando no livro de 2 Crônicas, ele fala acerca do profeta Micaías. Acabe queria né, estava ali querendo uma revelação, e ele tinha seus 400, né? Havia 400 profetas. E eles queriam que aqueles profetas profetizassem, todos estavam profetizando que Israel ia vencer. Aí um líder foi lá e falou assim com Micaías, ó, todos nós estamos profetizando a mesma coisa. Então que você também fale a mesma coisa que nós. E Acabe sabia que Micaías não profetizava favorável a ele. Ele profetizava a verdade. E ele fala assim, ó, tão somente aquilo que o Senhor me mandar eu falarei. E ele fala, chegou diante lá e falou que um espírito de engano passou na boca dos profetas para que eles profetizassem engano. E ele foi o único que profetizou, né, no caso, a queda e a morte de Acabe. E aconteceu como aquele profeta falou. Então, quando Jesus ele traça essa questão, por quê, irmãos? Porque muitos estão baseando suas experiências e decisões em palavras de profeta. E isso é muito perigoso. E eu acredito que todo dom que a pessoa tem, seja um dom, né, de pastorear, então estude bem a palavra, gaste tempo para trazer o melhor para o povo, gaste tempo em estudar um texto no original, em trazer algo realmente que seja transformador. Primeiro transforme você e depois transforme o povo. Então, todos aqueles que têm um dom, se você limpa a igreja, faça com amor. Tudo que você faz na obra, se você faz visita, se você faz parte da área social, faça o melhor pelas pessoas. E você que tem um dom de profecia, ande mesmo na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos, vamos dizer assim, algumas vozes que falam conosco. Primeiro, a voz daquilo que eu penso, eu acho. Segundo, a voz daquilo que Deus me fala para falar, né? E terceiro, a voz do inimigo que assopra também. E quarto, a voz do povo, a pressão do povo. Então, às vezes, se você falar, o Senhor está me dizendo, você tem que tomar cuidado para não falar aquilo que você pensa. Mas eu sei, irmãos, que dentro disso tem muitos homens de Deus sérios, que eu já vi e que realmente são instrumentos na mão de Deus. Mas também já vi pessoas cujas palavras não vale a pena você acreditar. Mas então Jesus deixa essa dica para nós aqui, dizendo que nós devemos ter cuidado. Da mesma forma como em Deuteronômio foi perguntado, como que a gente vai saber se a palavra é do Senhor? Você sabe o que está acontecendo hoje? Alguém entrega uma revelação e diz assim, entrega aquela revelação para a pessoa e depois que entregou, ela, se não se cumprir, você sabe a desculpa que o profeta dá? É porque ela não acreditou. Ei, querido, não tem esse negócio de acreditar, não. Se Deus está falando que vai acontecer, vai acontecer. Se não acontecer, você que profetizou falso. Teve uma vez uma pessoa que chegou perto de mim, eu tinha acabado de sair de fazer um programa na rádio, a pessoa chegou perto de mim e falou assim, me chamou, falou assim, bispo, vem aqui. Deus mostrou algo sobre o senhor. Eu falei assim, amém. Ele falou assim,
Deus mandou falar que o senhor está passando uma grande tribulação, um grande vento, mas que daqui a 10 dias esse vento vai passar, uma grande vitória vai chegar para a tua vida. Amém? Eu falei, amém não, irmão. Eu tenho esse defeito, irmão. Se me entregar uma palavra que não é verdadeira, eu vou desmascarar na hora. Eu não tenho esse negócio. Eu até falo com Deus, não sei se isso é certo ou se é errado, mas eu não fico calado. E eu falei, amém não, irmão. Primeiro, eu não estou passando por nenhum tipo de vento, nem minha vida está tranquila, irmão. Eu não estou passando por vento nenhum. Nenhum. Mas, não, eu falei, sabe por quê? Vento é tribulação, vento é luta, eu não estou passando por vento. Mas se o meu irmão falou que daqui a 10 dias, então, Deus tem uma vitória para mim, vou contar, né? Daqui a 10 dias eu te procuro para ver se realmente você estava certo no seu prognóstico. Querido, passou 10 dias, nada aconteceu, não vi ele, não vi o profeta, mas vi o pastor que era amigo meu, eu falei, ó, cuidado com aquele homem, que aquele homem não é de Deus. Você sabe por quê? Porque quando alguém te entrega uma revelação e você aceita, você não está vivendo aquilo, mas você aceita, você passa porque ele está profetizando que você vai passar aquilo. Ele está profetizando sobre a tua vida. Se ele fala que você está vivendo algo que você não está vivendo, quantas vezes, irmãos, às vezes você ouve a revelação que não tem nada a ver com o que você está vivendo. E você fica calado e o profeta continua enganando os outros. Aconteceu isso no monte uma vez, o rapaz foi entregar e perguntei para o meu filho, Deus usou você, coincide com aquilo que você está vivendo? Por quê, irmão? Porque eu creio o seguinte, Deus fala com você algo, Deus entrega algo para você, no teu particular, na tua intimidade, no teu joelho, no teu relacionamento com Ele. Deus vem falando coisas com você, pela palavra, pela sua experiência, pelas orações, por sonhos. Então, às vezes, Deus usa o profeta para confirmar aquilo que Deus está falando. Então a gente tem que estar com cuidado. Aí eu perguntei para o meu filho, o que o moço te entregou, meu filho? Bateu? Ele falou, não, eu chamei o irmão, falei, irmão, tudo que você entregou para ele não está condizendo com aquilo que realmente está acontecendo com ele. E ele foi todo, né, achando tal, e uma roda muito grande, e falou, você está falando que eu estou falando na carne? Eu falei, eu não estou falando, eu estou falando que você é responsável pela profecia que você entregou. Você falou que Deus falou em Deus. Deus não erra. E ele pegou e se ajoelhou, falou, então você vai pôr a mão na minha cabeça. Eu falei, eu não vou pôr a mão na tua cabeça, não. Não vou pôr. Falei assim, você me conhece? Ele falou, não. Eu falei, eu também não te conheço. Só que eu tenho um dom chamado discernimento. E isso que você está fazendo não é de Deus. E saí dali. Não quis mais ficar. Entenda uma coisa, irmãos. Não é provar o profeta. Minha esposa é profeta. Eu convivo com uma profeta. Uma pessoa que Deus usa, né? Eu tenho muito respeito pela vida da minha esposa, porque conheço, sei que é uma mulher que anda em oração. E um dia Deus tomou ela aqui, a gente, no nosso período de oração, Deus tomou minha esposa e começou a falar comigo. Ela estava sentada na cama em sentido à janela e eu estava do outro lado da cama, ajoelhado no chão. Como Deus estava falando muita coisa de missão para a minha vida, que eu precisava fazer no reino dele, eu falei assim em pensamento, Senhor, espera um pouquinho que eu preciso anotar. E ela falando, na mesma hora ela parou de falar e disse assim, isso mesmo, meu servo, pega lá caneta e papel e anota tudo que eu estou te dizendo. E eu em pensamento conversava com ela, Senhor, isso e isso. E minha esposa ali, falando por Deus, falava assim, e me falava o que eu estava pensando. Eu falava em pensamento e ela me respondia. Isso é muito bonito de se ver. Porque o único que conhece pensamento é o Deus vivo. O Deus de Israel, o Espírito Santo, que fala conosco, conhece nossos pensamentos. Então, eu convivo, eu creio em profecia. Eu creio que Deus fala. Não só através de boca de profeta, mas Deus já falou muito comigo pessoalmente. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já ouvi Deus falar pessoalmente comigo. A voz dele eu consegui ouvir. Mas assim, nós estamos vivendo um tempo, e Jesus disse assim, como que você vai conhecer se essa pessoa é falsa ou não? Pelos frutos que ela produz. Que frutos são esses? Como que é a vida dela? Ela é gananciosa? O que ela fala se cumpre? Como ela trata os seus? Como ele trata sua esposa? Como ele é como um pai?
Que tipo de fruto ele produz? Não avalie uma pessoa apenas na igreja, mas num todo. Como que ela é como um profissional? Qual é a imagem que as pessoas veem dela? Então, isso tudo é importante, porque os frutos revelam quem a pessoa é. Os frutos denunciam se o indivíduo é falso, se o indivíduo é verdadeiro. Então, seja bem-vindo a essa realidade. Muitos profetas existem, mas ele fala que há profetas que são bons e são profetas e outros que são maus. E a gente tem que prestar atenção nisso, porque e a dificuldade é que Jesus traça é que eles têm cara de ovelha e coração de lobo. Esse que é o perigo. Então, que Deus nos ajude, que se você realmente tem esse chamado profético de entregar mistério, zele disso. Ande na intimidade com Deus, para que a sua opinião não fale no lugar de Deus. Não diga que Deus está te dizendo se Deus não te mandou dizer. Porque você, de certa maneira, está influenciando pessoas. Que Deus nos ajude nesse tempo de tantas vozes que nós estamos ouvindo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar abençoando a sua igreja, o seu povo, espalhado por todo esse mundo. E que, ó Deus, aonde houver um profeta, seja agora renovado por ti. Pai, revela mesmo, dá ao teu povo uma palavra chamada, um dom do discernimento de espírito, para que, ó Deus, possamos, nesse tempo, discernir o falso do verdadeiro, o honesto do desonesto, o justo do injusto, para que, ó Deus vivo, saibamos pelo discernir do Senhor, o Espírito que está usando determinados profetas nesse tempo. Nós queremos abençoar a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Querido, fique com Deus. Até amanhã, assim, às 15 horas, se Deus permitir. Um abraço.